Evangelho, terça-feira da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 16º capítulo do Evangelho de São João. E nosso Senhor Jesus Cristo fala com os seus discípulos a respeito da sua partida, a respeito da sua volta para junto do Pai, a respeito da ascensão. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. Bom, desse modo, Jesus dá mais uma vez testemunho da sua origem divina diante dos apóstolos. E acrescenta que essa ida para junto do Pai, essa passagem para estar junto do Pai, renderá alguns frutos que não podem deixar de serem oferecidos por nós. Eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta, diz o Senhor. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Então, a ida de Jesus para sentar-se à direita de Deus Pai na glória nos assegura a vinda do defensor, do Paráclito, do Espírito Santo. Ao ir para junto do Pai, eu vos-lo mandarei. E quando o Espírito Santo vier, ou seja, quando o defensor, o Paráclito vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Essa demonstração ao mundo, ela acontece na vida dos discípulos. Pois o Espírito Santo, como nós vamos ouvir já já, ele é derramado sobre nós. É por meio da unção no Espírito Santo que se formam os filhos de Deus. Que nós nos unimos pelo sacramento do batismo a Cristo Jesus de uma maneira indissolúvel, que não pode mais se separar. Essa marca permanece por toda a eternidade, nos acompanhará para sempre. O Espírito Santo, quando vier, realizará três coisas. Ele dará o conhecimento a respeito do pecado, em que consiste o pecado, em que consiste a justiça e em que consiste o julgamento. E no próprio Evangelho, São João vai explicar esses três elementos citados por nosso Senhor. O Espírito Santo irá revelar onde está a incredulidade para levar os homens à fé. Né? O pecado porque não acreditaram em mim. Então o Espírito Santo de Deus vem confirmar a fé no nome do Senhor e manifestar onde há a resistência a isso, ou seja, a resistência ao dom da fé. Então, ao mesmo tempo que ele assegura o dom em favor daqueles que acreditam, ele vai iluminar, como toda a luz, a gente acende a luz ela mostra o que tem dentro do quarto e o que está na sombra. Né?
Basta você acender a luz que você vai ver no quarto onde estão as áreas de sombra, ou seja, as áreas onde a luz não está chegando e tudo aquilo que é iluminado por ela. Da mesma forma, se o Espírito Santo vem para confirmar o dom da fé, ele vem para mostrar onde está a incredulidade, a fim de que se convertam. É sempre importante que o Senhor já declarou sobre isso, que ele veio para salvar todas as almas. Ele veio para que os homens se convertam. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o início da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, em continuação as palavras de São João Batista. Depois, a segunda realidade, o Espírito Santo veio também para o julgamento. Aqui, deixa eu pegar o texto. Pronto, está cheio. Aqui. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E, por fim, o julgamento. Então, vamos lá. A justiça e o julgamento são os dois que faltam. Ele virá para a justiça, para cumprir aquilo que é justo. Ou seja, é justo que os homens se unam a Cristo por meio do Espírito Santo. É justo que o Pai esteja unido ao Filho. É justo que o Filho tudo ofereça em amor ao Pai. E é justo que o discípulo escolha completamente a palavra do seu Senhor. A justiça se dá no cumprimento daquilo que é a vontade de Deus. E o Filho veio oferecer o sacrifício pela nossa redenção, o sacrifício da nossa remissão. O que significa dizer que é justo que todos os homens lavem suas almas no sangue do Cordeiro. É justo que todo aquele que recebe o dom da fé por meio do batismo viva em Cristo. É justo que nós entreguemos a nossa vida para cumprir, para ver cumprida como escolha clara e inconfundível do cumprimento da palavra, da vontade de Deus. Senhor, eu escolho viver a minha vida para honrar-te, porque é justo e verdadeiro amar-te sobre todas as coisas e viver por amor a ti. Pagastes o preço da minha redenção, eu sou propriedade vossa, lhe pertenço, Senhor. Pelo teu sangue preciosíssimo salvaste a minha vida da morte eterna. Eu lhe pertenço. Minha vida é sua e é justo que seja assim. Se você trabalhou e com o fruto do seu trabalho pôde comprar o seu carro, é justo que ele esteja em seu nome. Se você comprou sua casa, é justo que ela esteja em seu nome. Se nós fomos comprados pelo sangue redentor de Cristo, é justo que nós vivamos em nome do Senhor. Então o Espírito Santo vem para realizar a justiça. Ele vem para nos levar a viver como é justo viver. Viver na justiça significa viver para Deus, viver em Cristo. Viver com a nossa vida entregue a Ele. Isso não acontecerá sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós para que possamos viver assim. Ele foi derramado sobre nós para que possamos receber em plenitude o dom da fé. E recebendo, possamos viver assim. E vivendo assim, possamos testemunhar o julgamento. É o último ponto que o Senhor fala. E o julgamento consiste em saber, deixa eu pegar aqui, pronto. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. E o julgamento significa dizer que as forças do inferno serão submetidas. Significa viver já agora o triunfo celeste. Estamos em um vale de lágrimas. Estamos em meio a tantas dores e sofrimentos. Estamos, como vão dizer os padres da igreja, cercados por inúmeras armadilhas, Santo Atanásio, né? Inúmeras armadilhas do inimigo infernal que busca a nossa morte. E por um instante parece que nesse campo
cheio de animosidade e de ameaças, a morte dos filhos de Deus será certa. Mas, para confundir os fortes, para confundir os prepotentes, o Senhor conduz as suas ovelhas em meio ao vale da sombra da morte e nada vos acontecerá. As conduzirá à pastagem segura e lhes dará o refrigério para as suas almas. Porque o Senhor onipotente triunfou sobre a morte. Vamos viver em um mundo marcado por sinais da morte, marcado por ameaças constantes do inimigo infernal. Entretanto, o julgamento já está realizado e o príncipe desse mundo já está condenado. Por mais que possa parecer nesta vida que os sofrimentos e as dores, que os sinais de morte sejam fortes, o nosso coração não irá se confundir acreditando que sejam fortes como é forte o nosso Deus, porque ninguém é como Ele. Quem é como Deus? Ninguém. Pois o Senhor já venceu e já submeteu o inimigo infernal. O que significa dizer que ele é escravo, porque em sua desobediência estabeleceu uma hostilidade contra Deus e foi submetido. E foi colocado debaixo de seus pés. Todo aquele que viver no nome de Cristo, todo aquele que receber a fé, todo aquele que tiver a sua vida conduzida pelo Espírito Santo, vivendo para cumprir o que é justo, a vontade do Senhor, participará dos tesouros do triunfo de Deus. Em outras palavras, participará dos tesouros da sua glória. Em outras palavras ainda, tomará parte na sua herança. E se tomamos parte na herança do Senhor, se fazemos parte da casa desse Rei soberano, se entramos na família dele, os inimigos que foram colocados por debaixo de seus pés também serão colocados debaixo de nossos pés. Não porque somos poderosos, mas porque fomos salvos pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que esmaga as forças infernais. Como vai dizer São João Crisóstomo, quando o sangue do Senhor brilha sobre os lábios do cristão na hora da comunhão eucarística, o inimigo em desespero foge o mais distante possível, pois não suporta ver o Senhor junto aos seus. Eis aqui o modo, meus irmãos e minhas irmãs, de vivermos cada minuto da nossa vida. Hoje a igreja celebra 2 memórias facultativas. A primeira memória é de São João Stock, que se deixou sempre conduzir pelo Senhor, inspirado foi para o Monte Carmelo e depois, com as mudanças históricas, veio para a Europa e a Virgem Maria o conduziu nessa grande entrega, nessa grande consagração total ao cumprimento da vontade do Senhor. E assim nasce a família carmelitana com o seu fundador. A ele, a Virgem Santíssima entregou o sinal do escapulário que muitos até hoje usam, e não apenas usam, mas receberam essa graça. Em que sentido receberam essa graça, Padre? Que vivendo a vida no batismo, compreenderam pouco a pouco, pois o Espírito que nos deu vida é o mesmo que nos conduz no caminho de vida e dessa forma, ao longo da sua vida de batizado, foram compreendendo a profundidade do mistério de viver para honrar o nome do Senhor, de viver consagrando a sua vida à soberana vontade de Deus, de viver de tal forma unido, estreitamente unido a Ele, que pouco a pouco foram alcançados
pelas luzes espirituais que vêm do Senhor e pela intercessão da Virgem Maria, conheceram a família carmelitana e, conhecendo a beleza dessa família, escolheram se unir a esse modo de vida, de uma maior entrega à Virgem Maria, de estar sob o cuidado de São José, para fazer da sua vida o lugar da habitação de Deus, para oferecê-la como lugar santo onde os irmãos podem encontrar a paz que vem do Senhor, de deixar-se completamente modelar por Ele e oferecer a própria vida nas mãos do Senhor como lugar do seu repouso, como morada. E assim abraçaram o itinerário dessa vida espiritual recebendo o Santo Escapulário, que é o sinal desse trabalho. O escapulário, ele é uma roupa de serviço, é uma roupa que os monges usam para dar-se aos serviços manuais. Entretanto, ele se torna, para os carmelitas e depois para praticamente todas as ordens religiosas, como um sinal desse serviço de amor, imolar a própria vida pela salvação de nossos irmãos e irmãs, imolar com Cristo a vida. Esse é o sinal primeiro. A gente pode falar, o sinal pastoral, às vezes alguns falam, né? É o sinal do serviço pastoral. Sim, mas qual é a finalidade do serviço pastoral? E como se dá autenticamente o serviço pastoral? Se dá pela sua entrega total de vida nas mãos do Senhor em favor da salvação dos teus irmãos. Então, aquele sinal que é associado ao trabalho manual desse tempo se torna agora um sinal, um símbolo espiritual do grande trabalho de Deus que está sendo realizado na sua alma. Na medida em que você se configura a Ele por obra do Espírito Santo, o Senhor vai lhe levando a uma configuração sempre maior a Cristo Jesus e vai também operando essa oferta, esse grande trabalho em favor da salvação das almas. Porque através dessa entrega, quanto mais unida a Cristo se torna aquela alma, maiores são os frutos espirituais de salvação que se renovam, que se distribuem sobre a face da terra. Então, o escapulário tem um significado de ordem espiritual fortíssimo. Então, é um símbolo de um elemento do cotidiano prático que tem por objetivo sinalizar uma verdade muito maior e que envolve a vida eterna, ou seja, os mistérios do céu, a alegria do céu. E juntamente com São Simão Stock, hoje temos São João Nepomuceno, que foi mártir por defender o sacramento. O rei queria que ele contasse tudo aquilo que tinha sido trazido pela rainha em confissão, ou seja, que ele violasse os sacramentos, e ele morre defendendo os sacramentos. Ele não disse nada do que a rainha tinha dito e não feriu os sacramentos, o sacramento da confissão, que naquele momento tinha sido feito em maneira auricular, ou seja, reservada, né? Também tinha a possibilidade de ser feita a confissão pública no 1300. E ele acolhe e vai até o fim e termina sendo morto por amor ao sacramento, por guardar com a própria vida o bem que Deus realizou naquela alma. E aqui a gente tem um pedido especial para fazer no dia de hoje, pelos nossos sacerdotes do mundo inteiro e pelos nossos irmãos carmelitas de todo o mundo, para que sejam fiéis a essa consagração da vida, da entrega total da própria vida, no trabalho pela salvação das almas, e ao mesmo tempo para que sejam fiéis dispensadores da graça de Deus, especialmente dos sacramentos, que possam ter um coração que fuja a qualquer possibilidade de profanação, um coração que rejeite qualquer possibilidade de desprezo ao Santíssimo Sacramento, à Santa Confissão Eucarística e os demais tesouros sacramentais da Igreja.
Pedir que os nossos sacerdotes, os nossos religiosos que cuidam da distribuição dos sacramentos, possam ser as primeiras grandes testemunhas, não só da beleza da vida que nos é entregue por meio do sacramento, mas de defendê-los como tesouro maior da Igreja. Santos e santas, sacerdotes e religiosos, religiosas, que defendam a dignidade do Santo Sacramento e que possam honrar com todo o amor e ensinar-nos a amar a presença de Jesus nos Santos Sacramentos. Eis uma súplica para fazermos hoje, nessa terça-feira, a esses dois grandes santos da Igreja que nos testemunham em períodos próximos, né? Não estão tão distantes, um no final do 1200, outro no início do 1300, mas que em contextos distintos testemunham esse zelo de amor. O zelo de amor na entrega pela salvação das almas, o zelo de amor na defesa da dignidade dos sacramentos. E olha aqui mais uma vez a gente vendo o Evangelho se cumprir. Eis aqueles que receberam o dom da fé, foram guiados por Deus no caminho da justiça e com a própria vida testemunharam que o Senhor vence, que o Senhor reina, que o Senhor impera. E que o inimigo desse mundo, ou o Senhor desse mundo, já está julgado e condenado. Viveram por Cristo, combateram em nome de Cristo, entregaram a vida por amor a Cristo e hoje estão ao lado do Rei na glória dos céus e intercedem por nós, para que nós também possamos, sob a potência do Espírito Santo, perseverarmos até o fim e darmos o testemunho de que Cristo vence sobre a nossa vida, sobre a nossa história e que tudo lhe pertence. A Ele, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Simão Stock e de São João Nepomuceno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Flor do Carmelo, a Beatíssima Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Monte Carmelo, decoro dos Carmelitas, rogai por nós e por toda a nossa família carmelitana no mundo inteiro. Amém.